Olá pessoal, boa noite, bem-vindo ao meu canal. Passando por aqui para dar um salve para vocês. Quero falar para você que está passando por momentos de crise de ansiedade, por momentos difíceis, por situações difíceis, preocupações. Você não está sozinho, mas apesar de você não estar sozinho, eu quero te falar uma outra coisa. Se levantar desse chão, sair dessa situação, também só depende de você. Não pense que vai vir um super-herói ou um príncipe para poder te salvar, porque não vai. Levante-se, tome atitude. Se precisar, procure ajuda profissional. Não demore a procurar ajuda. Eu demorei por muito tempo, né? Talvez se eu tivesse buscado ajuda mais cedo, eu teria tido menos prejuízo no meu caminhar. Mas eu também não me culpo, eu me perdoo, porque eu não tive orientações. Eu era muito jovem, eu não sabia o que estava acontecendo comigo e foram muitos anos sofrendo em silêncio, passando por muito sofrimento sem entender o que estava passando comigo, né? Então, procure ajuda, se sente que tem algo diferente que você não consegue compreender, procure ajuda médica, procure ajuda profissional, vá a um psicólogo, faça terapia, você merece fazer terapia. Terapia é algo que vai te ajudar em muitas áreas, né? É preciso quebrar esse preconceito de que terapia é para doido. Isso não existe, gente. Terapia é um bem-estar que a gente traz. Eu vejo hoje terapia como um bem-estar, como algo que eu busco para me resolver, né? Para encontrar respostas para as minhas dores. Então, procure ajuda profissional, busque o autoconhecimento, que é algo que tem me ajudado muito. O autoconhecimento tem me ajudado muito mesmo. Então, só depende de você. Ninguém vai conseguir ajudar uma pessoa que não quer, né? Nem o profissional, nem o médico, nem psiquiatra, nem terapeuta, ninguém. Se você não quer sair dessa situação, ninguém vai conseguir te ajudar. Mas se você quer, se você todos os dias você fala, Senhor, me ajuda, eu quero sair dessa situação, eu quero entender o que está acontecendo comigo, busque. Busque, porque só na teoria também você também não vai conseguir. Então você quer, vai buscar, porque quem procura acha e quem busca encontra. Então vá atrás, busca mesmo conhecer, entender o que está acontecendo com você, né? E é isso que eu tenho a te falar. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é quando vocês que estão passando por crise de ansiedade, quando a crise vir, eu pelo menos tenho identificado isso. Quando a gente está em um lugar que está tendo crise, por exemplo, pessoas que têm crise no meio de multidão, elas querem imediatamente sair dali e se refugiar. Tudo bem, se você ainda não consegue entender como sair de uma crise, é claro que a gente se desespera mesmo e realmente é complicado. Às vezes a gente está no trabalho, quer ir para um banheiro e se trancar, quer ir para casa, né? A maioria das pessoas se sente confortável em casa. Mas o que eu tenho a te dizer é que eu fui fazendo isso durante anos, por não entender o que estava acontecendo comigo. Quando vinha uma crise, eu sempre queria vir para casa, me sentia confortável em casa. E isso foi me causando, foi me trazendo um falso conforto. E então eu fui deixando de ir aos lugares e fui cada vez mais ficando reclusa. Fui cada vez mais me recolhendo e eu fui cada vez mais ficando dentro de casa. E chegou um tempo que eu já não conseguia mais ir para lugar nenhum. Já não conseguia ir ao mercado sozinha, não conseguia ir à padaria, não conseguia ir a lugar nenhum. Até para levar os meus filhos na escola, para mim, era um desafio muito grande. Porque tudo me dava medo. Tudo eu tinha medo. Eu tinha medo de ir à esquina, como eu já falei para vocês aqui. Então, o que eu tenho, isso é claro que eu descobri isso, gente, de um tempo para cá, mas se você está tendo crise de ansiedade, você é jovem, e não importa a sua idade. Estou falando para quem está começando, né, agora,
que está começando esses sintomas agora e não quer buscar ajuda. Busque ajuda para você resolver logo, né? Busque ajuda. E então o que eu estava falando para vocês é isso. Que aí eu fui começando a ter medo de ir a todos os lugares. Porque se eu tinha uma crise dentro do mercado, imediatamente eu queria vir para minha casa. Então só me sentia confortável em casa. Voltava para casa. Se eu tinha uma crise na padaria, eu voltava para casa. Entendeu? E com isso, eu fui passando a viver uma pessoa em casa. Então, quando eu procurei terapia, que procurei ajuda médica, isso foi há 13 anos atrás que eu procurei ajuda médica, eu já sofria com ansiedade desde os 14, em silêncio, porque quando eu ia conversar com alguém, as pessoas não me entendiam. Então, eu procurei ajuda médica, porque eu queria que minha vida começasse a desenvolver. Já não estava aguentando mais aquela situação de ficar somente em casa. Eu queria trabalhar, eu tinha sonhos, eu tenho sonhos. E aí foi quando eu procurei a ajuda médica e pelo menos trabalhar eu já conseguia. Mas eu passei muitos anos até hoje, só do trabalho para casa. Ainda consegui ainda voltar a estudar, graças a Deus, né? Mas isso eu consegui depois que eu comecei a fazer terapia, eu consegui enfrentar isso, né? E fui. Mas é isso que eu queria falar para vocês, que se a gente tem uma crise e volta e a gente procura um lugar de refúgio, aquele sempre vai ser o lugar de refúgio. Então, quando você tiver uma crise, é, não sai desesperado, não sai correndo. Tenha em mente que você já teve ela e ela já passou. Se não é a primeira vez que você sente, ela já veio e já passou. A primeira coisa é você focar no pensamento de que ela vai passar, porque sempre passa, só que a gente se esquece disso. Então lembre, quando você estiver tendo uma crise, lembre que ela vai passar. Procure trabalhar a sua respiração, porque a gente fica com o coração muito acelerado, a respiração fica muito curta, né? A gente se sente com falta de ar, é como se o fôlego da gente fosse interrompido, e realmente é. E não foque nos sintomas. Não foque nos sintomas que você está tendo, aquela sensação de loucura, coração acelerado, falta de ar. Não dê atenção para esses sintomas. Comece a trabalhar a sua respiração, foque na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo pelo seu nariz. Sinta isso, esteja presente, se faça presente no momento. E espere que vai passar. Se você não conseguir, se quiser ir para o médico, peça alguém para te levar para o médico. Vá, tudo bem, é melhor ainda, entendeu? Mas o que eu estou te dizendo é que se você busca um refúgio, toda vez que a crise vem, você busca ir para sua casa, você busca. Então você vai começar, pelo menos eu, gente, estou falando por mim. Eu comecei a me sentir confortável somente dentro da minha casa. Por quê? Quando eu estava dentro de casa, eu achava assim, eu estou dentro de casa mesmo, estou tendo uma crise, vou ao banheiro, me tranco lá dentro, espero ela passar, meus filhos não vai ver, ninguém vai ver, depois eu volto. E a ansiedade, ela pode não destruir você, mas ela vai destruir seus sonhos, né? Porque é a experiência que eu tenho. Foram muitos anos sofrendo com ansiedade, travou meus passos e me limitou de muitas coisas, né? Eu não me cobro isso, mas talvez se eu tivesse buscado ajuda mais cedo, eu não teria tido tanto prejuízo, né? Eu tive prejuízo financeiro, porque eu não consegui desenvolver minha vida. Hoje eu sou uma pessoa viúva, não tenho nenhuma casa própria para morar. Graças a Deus eu tenho como pagar meu aluguel, mas não desenvolvi minha vida profissional, né? Porque eu não conseguia mesmo. Sempre tive o sonho de fazer uma faculdade, tive o sonho de conseguir terminar o ensino médio, graças a Deus, né? Eu sou muito grata por tudo que eu consegui, porque apesar de toda essa luta, eu ainda consegui muito, e eu me valorizo por isso, né? Mas limita muito a gente se a gente não buscar ajuda. Então, busquem ajuda, busque se desenvolver, autoconhecimento vai te ajudar muito. Procure buscar entender, porque o que vai libertando a gente é a gente buscar entender o que está acontecendo, o porquê que isso acontece. E aí, quando você vai entendendo
o porquê, os gatilhos, então você vai conseguindo resolver isso, tá bem? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para vocês, tá? Que tudo dê certo na vida de cada um de vocês, né? A gente vai longe. Deus não tem privilegiados, né? Deus não tá punindo a gente. Não tenha raiva das pessoas que não compreendem você. Perdoe essas pessoas, elas não sabem o que você está passando. Só entende quem sente. Só sabe o que você está passando, quem também passa ou já passou por isso. Quem nunca passou não compreende. E não as julgue nem as odeiem por isso. Elas não conseguem compreender. Tenha compaixão, porque essas pessoas realmente elas não entendem, elas não sabem o que está acontecendo. Elas acham que é uma coisa simples que você pode resolver. Tem gente que acha que é ansiedade porque você está ansioso, que quer conseguir alguma coisa. Que as crises de ansiedade é porque, e você está ansioso por quê? Você quer o quê? Você está preocupado com o quê? Quando quando a pessoa chega a ter crises, é porque muitas coisas foram se acumulando. Foram muitas coisas que foram acumulando. E não é do dia para a noite. São coisas que vêm lá de trás, né? E às vezes até vem da infância, né? Como é o meu caso. Mas enfim. Mas o que eu quero dizer é que somos mais que vencedores, né? E cada um de vocês é especial, é um pontinho de luz, assim como eu. E tudo de bom, uma ótima noite e fiquem com Deus. Espero ter ajudado em alguma coisa, né? Vamos compartilhar aqui, vamos interagir, vamos falar a respeito, né? Uma boa noite para vocês.